Bom dia, queridos, e espero que todos vocês estejam bem, espero que tenham tido um ótimo final de semana, né? Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia, né? Esse é o dia em que o Senhor nos deu, esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança, por isso nós somos felizes, por isso nós estamos aqui, Senhor, em mais uma manhã, em mais uma semana, Deus, para compartilharmos da Tua palavra, para termos a Bíblia sendo aberta para nós e para estreitarmos, principalmente, Deus, o nosso relacionamento de amor pela Sua palavra. Senhor, guarda-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus, Deus, abre portas para aqueles que precisam de portas abertas. Deus, dá saúde para aqueles que precisam de saúde, restaura o físico, restaura o emocional e restaura o espiritual, Deus, daqueles que estão clamando, Deus, por algo dessa ordem, Deus. Senhor, abençoa a palavra, abençoa esse momento de café da manhã, Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional, estamos avançando, estamos estudando, estamos aí nos aprofundando na palavra de Deus, tem sido bênção, tem sido recompensador, né? Tem sido momentos únicos com Deus, né? Eu creio que você tem acompanhado, eu creio que você tem curtido os vídeos, tem compartilhado, tem acionado as notificações. Se você não fez isso, faça, compartilhe com alguém que você ama, e eu creio que Deus pode, através da nossa vida, né, da minha vida, falar algo que possa transformar essa pessoa, levar um refrigério para ela. Nós sabemos o momento em que estão vivendo, que estão passando, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece e o Senhor cuida, tá bom? Então eu creio que você já pegou o teu café, creio que você já pegou a tua palavra, então eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Vamos lá, queridos. Estamos falando sobre o tema Somos o que pensamos ser. E eu tenho tratado sobre aquilo que está no livro de Êxodo, lemos o capítulo 1, capítulo 2, e estamos chegando no capítulo 3, né? Para isso nós hoje vamos ler Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Então, aqui nós encontramos já um Moisés na terra de Midian, na casa de Jetro, que futuramente seria o teu sogro. Ele conhece Zípora, sua esposa, tem um filho, né? E ele começa a viver nessa terra como pastor de rebanho, né? Pastor de ovelha, pastor de rebanho. E ele cuidava do rebanho do teu sogro, né? Após ele fugir do Egito, após ele ter matado um egípcio, escondido ele debaixo da areia, mas algumas pessoas viram e 2 hebreus acabaram denunciando que eles sabiam que Moisés havia feito. E isso chegou ao ouvido do faraó. E o faraó mandou perseguir Moisés e Moisés foge para a terra de Midian. E nesse interim, né, a palavra fala lá no versículo 23 de Êxodo 2 sobre a morte do rei do Egito. Ou seja, aquele rei aquele faraó da época, ele acaba morrendo e assume no lugar dele o seu filho Ramsés. Aqui o reinado já era de Ramsés, quando Moisés estava na cidade de Midian. Então, dali por diante, Moisés ele continua apacentando as ovelhas de Jetro, e Deus vai aparecer para ele através de uma sarça ardente. Só que a palavra diz aqui em Êxodo, no capítulo 2, do versículo 23, né? Ela diz que decorridos muitos dias, nós já havíamos falado sobre isso, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Mesmo após Moisés ter saído do Egito, mesmo após Moisés ter ido para a terra de Midian, o povo ainda continuava sendo assolado, debaixo de opressão, debaixo de muita humilhação. E isso fez com que esse povo continuasse clamando e gemendo. Então, a partir disso, Deus, ele começa a ouvir, a palavra diz que ele ouve o clamor, esse clamor sobe até Deus. E o versículo 24 diz que ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E por isso Deus
toma a decisão de ir até Moisés. Ele toma a decisão de aparecer para Moisés, que era o futuro libertador, o homem que Deus escolheu para libertar o seu povo do Egito, o homem que se revoltou, que saiu da zona de conforto, que rompeu com a cultura egípcia, que rompeu com aquilo que ele entendia que não era o correto e decide se refugiar na terra de Midian. E a palavra diz lá em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. O título diz: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apresentou-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Então, queridos, aqui Moisés ele estava fazendo algo que Deus, na verdade, entendeu que não seria o que Moisés deveria estar fazendo. E quando Deus decide se manifestar a Moisés no Monte Horebe, através de uma sarça ardente, Deus já estava chamando a atenção de Moisés para ele. Ou seja, Moisés estava na sua vida cotidiana, Moisés estava nos seus afazeres cotidianos, ele estava cuidando do rebanho do teu sogro Jetro. E foi ali, nesse lugar de trabalho, nesse lugar de simplicidade, nesse lugar de zelo, que por muitas vezes ele estava ali zelando desses animais que não eram dele, eram do seu sogro, que Deus decide aparecer para Moisés. E o que nos chama a atenção hoje aqui, queridos, é que Deus não escolhe o lugar, Ele não escolhe as pessoas. Moisés estava refugiado, Moisés estava escondido, Moisés estava vivendo um tempo diferente daquele que ele estava acostumado a viver. Mas mesmo assim, Deus mandou que um anjo fosse até lá, e através dessa sarça ardente, Deus se manifesta para Moisés. Então, queridos, Deus ele vai criar uma situação para chamar a minha e a sua atenção, para que nós possamos parar e dar ouvidos a ele. Moisés vê aquela sarça que queimava, mas não se consumia. Ou seja, algo sobrenatural estava acontecendo ali. Tanto é que ele pergunta: vou lá para ver por que essa sarça não se consome. Porque normalmente a sarça, quando pega fogo, ela se consome. E aquela sarça em especial não se consumia. Ou seja, Moisés já havia visto algumas outras sarças ali naquele lugar se queimando. E elas se consumiam. Mas essa fez com que ele tivesse a tua atenção despertada. E ele foi até lá para ver o que estava acontecendo. Queridos, para onde Deus tem chamado a tua atenção? Quais são os sinais que Deus tem dado a você através de uma sarça ardente, para que você pare o que você está fazendo e que você vá até a presença de Deus, para que Ele possa falar com você? Quais são os sinais, quais são as manifestações sobrenaturais que Deus tem dado para chamar a tua atenção, para que você e eu possamos parar e ir ouvir o que Ele tem para falar conosco? Queridos, é na vida cotidiana, é no dia a dia, é às vezes no nosso trabalho, no meio dos nossos afazeres, no meio das nossas obrigações, das nossas atividades diárias. Deus vai criar uma situação para chamar a nossa atenção. Mas para isso foi necessário que Moisés se atentasse, deixasse o que ele estava fazendo para ir até a presença de Deus, para que Deus pudesse falar com ele. A sarça ardente, aquilo que não se consome, aquilo que tem ficado evidente para nós, que é um sinal de Deus, para que nós venhamos até a presença dele falar com ele, precisa atrair a nossa atenção. Amado, qual é o sinal que Deus tem te dado? São esses devocionais?
pare tudo e venha para a presença de Deus, dar atenção para Ele. Queridos, pode ser o teu pastor, pode ser a tua igreja, pode ser um amigo do seu trabalho, pode ser uma pregação, pode ser uma palavra, uma oração. Eu não sei, queridos. Deus, ele vai criar uma situação para chamar a tua e a minha atenção, para que nós possamos ir até a presença dele. Que Deus abençoe teu dia, que ele te guarde, que ele te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, te guardando e te protegendo, não só nesse dia, mas durante essa semana, em nome de Jesus, e que você e eu possamos estar atentos, seja nas situações boas ou ruins da vida. Deus tem buscado chamar a nossa atenção para irmos até os pés dele. Beijo, até, tchau, tchau.